Bom, e aqui o grande amor da minha vida, depois do Paul McCartney, lançou que, pra mim, tá? Isso é pra mim. É o melhor disco dele. É o mais importante. Não tô falando qual que é o mais importante. Aí, beleza, é o What I Say, é o Mother Sound, é o Genius Hit the Road. Tô nem aí. O que eu mais escuto é esse. Pra mim, é esse. É o Message from the People, do Ray Charles. Esse disco que tem arranjo do Quincy Jones, inclusive. Por que eu acho que esse disco é o melhor do Ray Charles? Porque aqui tem tudo que o Ray Charles fez na vida dele. Aqui tem rock and roll, funk, gospel, country, jazz, tudo, jazz de big band, tudo tá aqui. Inclusive, o texto que vai falar desse disco na contracapa tá em inglês, né? Mas fala: A Message from the People é mais totalmente Ray Charles do que qualquer outro álbum que ele já gravou. E ele fala: o embrião desse disco começou a se formar na mente dele há 20 anos atrás. E aí ele vai falando desse disco, da capa do disco e tudo mais, né? Do artista que fez a capa. Esse disco é espetacular, fez 50 anos esse ano. Finalmente esse disco entrou nas plataformas digitais. Ele não estava no Spotify nem em lugar nenhum. Pra você ouvir esse disco digital, você tinha que recorrer ao YouTube, ou então ter o disco. Agora ele está sendo relembrado, cara. Esse disco não tem em nenhuma lista de melhores discos de todos. Nenhuma! Olha sequer só. cita esse disco. Escutem esse disco e vejam se esse disco não é absolutamente extraordinário. Bom, o Zeca está trazendo outra informação aqui interessante, que a mesma banda que toca nos álbuns do Al Green toca nos discos da Dan Peebles. Os discos da Dan Peebles são realmente fantásticos. Eu tenho o primeiro e tem um outro disco dela, mas eu não tenho o Straight from the Heart e o I Can Stand the Rain, enfim. Mas esse disco aqui, esses discos são muito bem produzidos, eles têm um som maravilhoso. Esse é maravilhoso. Agora vamos para as mulheres. Algumas mais obscuras lançaram. Essa aqui lançou praticamente seu único disco nessa época, Alice Clark. Um belíssimo disco, mas era selo pequeno, é aquilo, mas como cada época escolhe seu passado. Como você chega a Alice Clark, Romero? Como você chegou nela? Só uma curiosidade aqui. Cara, quando você tá... eu não sei. Ótimo, adorei. Eu não sei, eu não lembro. Bom, deixa eu ver. A Sarita, ou Cirita, ou... Enfim. Sarita, a Sara. Aqui com bastante Stevie Wonder, inclusive. Bonita capa, uma coisa meio Iemanjá. Linda, né? Linda capa, parece capa da Georgette. Linda, linda, linda. Esse disco é lindo. Esse disco, aliás, tá caro agora. Enfim, quando eu comprei era baratinho. Roberta Flack e Donny Hathaway. Isso aqui é brincadeira, esse disco. Esse disco é brincadeira. Roberta Flack e Donny Hathaway. Esse disco é tipo assim... o Dream Team da coisa. Pode crer. Exatamente. Alice Clark é isso. Como igual eu falei, na época passou batido, né? Mas hoje não passa. Bom, aqui um dos meus discos favoritos. Think, da Lynn Collins. A Lynn Collins, ela fala que esse disco é inspirado em Vicki Anderson, Roberta Flack, Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Etta James e Dinah Washington. Beleza, né? Timinho, tá bom, filha. Beleza. O disco tem muita produção do James Brown. Ela era lá do selo do James Brown, né? O People. E é um belíssimo disco. É um belíssimo disco. A Betty Wright lançou seu disco mais cultuado, I Love the Way You Love. I love the way you love me. Na, 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 que tem o Clean Up Woman, um funk delicioso sobre uma empregada doméstica, né? Clean Up Woman. Um disco fantástico, assim, o Memphis Horns nos metais, assim, disco incrível, impecável da Betty Wright. Disco impecável da Betty Wright. A mãe de todos, né, a Tina Turner, lançou 2 discos também em 72. Ela lançou o Let Me Touch Your Mind, que é esse disco aqui, e ela lançou o Feeling Good, que eu também não tenho, que eu gosto até mais do que esse aqui. O álbum seguinte da Lynn Collins é talvez até melhor do que o Think, né? Esse álbum da Tina Turner, ele abre num pôster, é um trem nababesco. Assim, a Tina Turner,
se cada época vai escolher seu passado, o pessoal tinha que colocar a Tina Turner assim como o vocal que define o rock and roll, sobretudo dos anos 70, né? Porque todo mundo vai tentar fazer aquele drive agudo da Tina Turner, né? O Robert Plant, todo mundo vai tentar. É isso. O Ron James Dio, todo mundo vai tentar fazer a Tina Turner. A Tina Turner, o swing ali do Ike, aquela coisa. E assim, Ike e Tina podem ter sido um casal muito disfuncional, assim, como marido e mulher, e o Ike ter sido um marido horroroso. Agora, como parceria musical, os discos da Ike e Tina Turner são todos ótimos. Eu não conheço um disco de Ike e Tina que seja mais ou menos, não. Pode até ser um pouco mais do mesmo, mas era um mais do mesmo ótimo, assim. Teu pai tá pedindo para levar o Tina Turner lá para ele. Vai, tá. E você não vai gostar, ela berra muito, é muito rock and roll, você vai pedir para tirar, que vai se achar muito barulhento. Esse aqui é um descasso da Tina também. E nem é dos discos mais cultuados da Tina Turner, não. Mas minha mãe ia gostar muito do Levante. Mas é um descasso. O que você destaca aí da Tina nesse álbum? A faixa que abre o disco, eu não gosto muito. Eu acho que é uma balada que perde um pouco a... Ela abre com uma balada. Abre com uma balada. O que é muito diferente para um álbum de Ike e Tina Turner. O Feeling Good já não tem isso. Já é pancada do inicinho ao fim do disco. Mas esse, apesar de abrir com o Let Me Touch Your Mind, que é uma balada, depois vai Annie Had a Baby, Don't Believe... Aí vai vir uma série de funk rock, como é clássico da... Ah, tá. Aí minha mãe escrevendo. Aí eu não acredito. É isso. Assim, eu gosto muito de uma versão de uma música da Carole King, com Gary Goffin, que eles tocam aqui, que é Up on the Roof. E o Born Free, também, que eu gosto muito. Esse é mais um bom disco da Tina. Mas, assim, a Tina Turner, nessa época, é isso. Até ela separar Depois também ela fez ótimos discos. Não tô falando que ela só produziu bem com o marido, mas até parece, né? Mas, assim, com o marido, ela não produziu nada ruim. Né? E eles criaram uma linguagem que virou uma linguagem a ser copiada, né? Referência, né, Romero? Referência, exatamente. E o Ike Turner, eu acho que o Ike Turner é muito demonizado pelo que ele... pelo casamento com razão. Mas ele é um cara muito importante para a história do rock ali, cara. Sim, ele gravou o primeiro rock and roll, né? Ele gravou pelo menos o primeiro rock com o nome de rock, né? Ele é o pai da coisa, ele é o cara que deu nome ao coisa. E ela é a mãe nesse sentido do vocal, né, Grins? Total, Concordo muito. Mas eu interrompi o Grings, desculpa. Manda bala. Não, tranquilo. Só para dizer, é óbvio que a gente tem que relembrar o quanto o Ike Turner foi uma figura nefasta dentro dessa jogada de abuso, de violência, mas como a gente costuma separar o artista do homem, né? Não dá para não lembrar que o cara foi uma das figuras mais importantes daquele início de rock and roll, e inclusive quando o rock and roll nem tinha nome, né, cara? Como o Romero bem lembra, o cara que escreveu a primeira música que tinha nome de rock and roll, inclusive, antes do rock and roll ser nominado como rock and roll por o cara que fez isso, que foi o DJ. O primeiro registro, né, de um rock and roll é da banda dele. Exatamente. Então, pô, eu gosto demais do trabalho de Ike e Tina, do Ike Turner também, as canções solo, e, cara, acho que realmente a Tina é uma cantora sensacional e que talvez não é tão lembrada quanto nesse hall das grandes cantoras de soul, jazz, soul, rock and roll, música negra, porque ela fazia tudo isso, influenciou muito o rock and roll, inclusive, né?